iniciando agora a gravação. Novamente, boa noite a todos, sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui hoje, em mais uma live de Papo da Física, nessa quarta-feira, dia 1º de dezembro. Hoje nós temos a participação de uma professora de educação básica e, por causa disso, nós estamos muito felizes. Mas antes de apresentar a professora Leís, eu quero passar alguns recadinhos para vocês. Agora, a nossa live, né, esse projeto, ele vai emitir certificados para os participantes. E para receber o certificado via e-mail, é necessário preencher uma ficha de frequência. Então, daqui a pouquinho, vocês fiquem atentos no chat, porque o nosso aluno, a gente tem um aluno, né, no projeto, e ele vai mandar o link no chat. É só entrar no formulário Google e preencher, tá bom? Depois ele vai mandar novamente. Quem preencheu a primeira vez não precisa preencher a segunda. A gente vai mandar de novo porque a conexão cai, né? E outras pessoas entram. Então, é só preencher uma vez no dia de hoje. Ao final do projeto, né, esse projeto a gente faz periódico por um semestre ou 2 semestres. Então, ao final desse projeto, dessa parte, 2021-2, aí a gente emite os certificados no ano que vem, tá bom? Um outro recadinho que eu quero passar para vocês é que a gente divulga as lives no nosso canal do Instagram, no canal do curso da Física. E daqui a pouquinho também eu mando no chat. Quem não segue a gente ainda, siga a gente no Instagram, siga o curso no Instagram, porque aí vocês vão ficar por dentro das lives do Papo da Física, tá? E agora, eu vou apresentar a professora Aldeíris, e enquanto eu faço essa apresentação, eu vou pedir para que ela compartilhe a tela da apresentação dela, tá bom, professora Aldeíris? Pode compartilhar a sua tela. A professora Aldeíris de Souza Alves, ela é graduada em matemática pela Universidade Federal do Tocantins, é especialista em educação matemática pela Universidade Federal do Tocantins, ela é mestre profissional em ensino de física, fez o mestrado profissional em ensino de física aqui com a gente, é um dos nossos titulados, né, com muito orgulho. Ela é professora da educação básica e da educação de jovens e adultos, e é professora do Colégio Estadual Henrique Cirqueira Amorim. Ela tem bastante experiência, né? Ela já é professora já há algum tempo. Ela formou na UFT em 2010, já é professora há algum tempo, é professora do EJA, ela já foi supervisora do PIBID. Então, ela tem muita experiência com a educação básica e hoje ela vai falar para a gente sobre um tema que é muito interessante, que é o uso de UEPs, que são unidades de ensino potencialmente significativas, para a discussão de tópicos de eletricidade na EJA, né? Então, o fato de ser uma UEPs na EJA é um trabalho diferenciado, porque quando a gente procura trabalhos voltados para a EJA, né, a gente não tem uma grande quantidade na literatura. Então, esse trabalho que a professora Aldeíris fez, ele é muito especial e hoje ela vai falar com a gente um pouquinho sobre esse trabalho, tá bom? Acredito que a maioria já saiba, ela vai fazer uma apresentação, no final da apresentação, de cerca de 30, 35 minutos, a gente vai poder conversar. Então, fiquem à vontade para mandar perguntas no chat ou então para depois abrir o áudio e fazer a pergunta, tá bom? Professora Aldeíris, é com você, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o convite e por estar conosco hoje. Bem-vinda. Ok. O áudio está ok? Sim, está ótimo. E a apresentação também? Também. Tá, porque eu estou ouvindo um eco, mas eu acho que é problema aqui comigo mesmo. Mas dá para apresentar tranquilamente. Se vocês estão ouvindo, perfeito, tá bom? Boa noite a todos. Quero, em primeiro lugar, dizer que eu sou muito grata em poder não apresentar, mas trocar experiências, né? Dialogar com todos vocês que estão aqui presentes. Eu recebi esse convite da professora Érica e fiquei, assim, muito feliz em poder estar compartilhando, né? E relatar um pouquinho, né, da minha trajetória e desse trabalho desenvolvido, né, nos meus estudos enquanto mestranda do curso MNPF, né, Ensino de Física, e também enquanto profissional, né, na educação básica, trabalho
há 11 anos, né, na rede de educação básica. Já trabalhei com ensino fundamental de 6º ao 9º ano, com matemática. Já trabalhei com química, física, biologia, nas turmas de ensino médio, de 1ª a 3ª série. Já trabalhei com a EJA, ensino fundamental, 9º ano, e trabalhei também na EJA, ensino médio. Mas atualmente, há 2 anos, eu estou atuando na coordenação pedagógica do Colégio Estadual Henrique Siqueira Amorim. Como a professora já me apresentou, né, eu vou pular essa parte. Obrigada pela apresentação. Eu não poderia também deixar de agradecer a minha orientadora no meu trabalho de conclusão, né, na minha dissertação em produto educacional, a professora doutora Regina, que se faz presente, tá? Não poderia deixar de fazer esses agradecimentos a ela também. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre os desafios na modalidade EJA, sobre a teoria de aprendizagem significativa, sobre a UEPS, o que é uma UEPS, falar um pouquinho das 2 UEPS que foram construídas ao longo do mestrado, e as considerações finais. Bem, para se falar de EJA, nós não podemos falar de EJA e não falar da legalidade, né? Porque não é uma etapa da educação básica, e sim uma modalidade da educação básica. E essa modalidade, ela tem legalidade lá a partir da Constituição Federal, lá no artigo 206 da Constituição, em que vai explanar sobre a igualdade de condições, acesso e permanência, né, do aluno, do indivíduo que quer estudar. No artigo 208, na sequência, nós vamos ter também que é dever do Estado, né, dar essa educação básica gratuita dos 4 aos 17. Só que aí os alunos da EJA não entram dentro desse público, porque eles são alunos que não conseguiram concluir, não conseguiram estudar nessa idade própria, não tiveram acesso. Então, no artigo 208, nós vamos ter a seguridade a todos que não tiveram acesso na idade própria a estudar, fazer, né, desenvolver, então, esse estudo, tanto no ensino fundamental, como também no ensino médio. E aí nós vamos ter, afunilando mais um pouquinho essa legalidade, nós vamos ter lá na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 37, que vai confirmar, né, com a Constituição Federal, que o aluno, ele tem que ter acesso, né, ele tem que ter acesso e permanência na escola, e ele deve ter essa igualdade. Então, nós não podemos excluir o aluno que não conseguiu, né, contemplar esses estudos na idade própria. Então, essa é a modalidade de educação de jovens e adultos. E aí, nós não temos como falar de EJA e não falar de alguns desafios, né, que essa modalidade nos traz, principalmente para os professores que atuam, que irão atuar à frente dessa modalidade. Quando eu falo em desafios, aí eu venho falar para vocês sobre uma formação continuada, uma formação específica para esses profissionais que irão atuar nessa área. Porque, na verdade, nós não temos uma graduação para trabalhar na EJA, né? Então, nós temos ainda essa deficiência, né, de oferta de formação continuada voltada para a modalidade. Materiais didáticos, também não temos materiais específicos em grande escala para se trabalhar na EJA. Tempo, quando eu falo em tempo, eu não estou falando só no tempo, hora, relógio. Eu estou falando em um tempo em que o professor precisa ter para planejar, fazer um planejamento diferenciado, o tempo de aula em sala de aula, porque na EJA nós temos um tempo menor do que no regular. Eu acredito que todos saibam que a EJA ensino médio ela é contemplada em apenas 1 ano e meio, cada série é contemplada em 1 semestre, então nós temos um tempo menor em relação ao regular. E também outro desafio que eu acho super importante destacar é o público-alvo dessa modalidade, porque o professor, né, a escola, quem está à frente dessa modalidade, vai se deparar com um público de várias idades, né, a partir do ensino fundamental ou do ensino médio, a partir dos 18 anos. Então, por exemplo, eu já tive aluno com 55 anos, com 50, com 21 anos. Então, assim, é um público diferenciado. Então, nós estamos ali lidando com perfis diferentes de idade.
Então, eu elenquei esses desafios por destacar e achar de grande relevância falar para vocês, porque eu enfrentei esses desafios e acredito que quem passa por esse processo aí também enfrentará. E todos esses desafios a gente retorna a ele na aprendizagem do aluno, porque se o professor não tem uma formação específica, se o professor não tem materiais didáticos que possam auxiliar no planejamento, no planejamento diário, né, para esse aluno, se o professor não tem um tempo de planejamento, então isso acarreta, vai refletir diretamente na aprendizagem do meu aluno. E aí é com motivação que o professor ele deve encarar, né, esse trabalho e fazer esse planejamento de uma forma diferenciada. E foi isso que aconteceu comigo quando eu entrei no meu mestrado, e aí eu comecei a entrelaçar, né, a minha prática pedagógica com os estudos, né, teóricos no mestrado. E aí eu pensei nessa modalidade e a minha grande motivação para desenvolver, por exemplo, o produto educacional foi na sequência de ensino e aprendizagem, na física, né, que são as teorias de aprendizagem, mas em especial a aprendizagem significativa de David Ausubel e afunilando mais um pouquinho dentro da aprendizagem significativa, encontrei nos estudos, né, a partir de algumas disciplinas no mestrado, a sequência didática, que é a UEPS, né, do professor Marco Antônio Moreira. Então, para mim chegar e explicar para vocês sobre a UEPS, eu preciso falar um pouquinho sobre a teoria da aprendizagem significativa. Não tenho possibilidade de abordar tudo, né? Estou tentando falar um pouco rápido para mim chegar logo na UEPS, né, no produto, para apresentar para vocês, mas se eu estiver muito rápido, vocês podem me interromper e pedir para mim falar menos, né, ou mais, não sei como é que está o ritmo aí, é por causa do tempo, fico preocupada um pouquinho com o tempo. Mas a teoria da aprendizagem, eu vou voltar rapidamente aqui, que eu não falei da BNCC, e eu não sei se vocês observaram. Eu coloquei a BNCC porque todos nós sabemos que a partir do próximo ano, a rede de educação básica, né, vai ser, então, vai entrar em vigor, né, o uso da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. E dentro da BNCC, nós sabemos que a BNCC ele é um documento de caráter normativo e ele visa essa aprendizagem progressiva dos alunos, em que esses alunos eles vão desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, né, de desenvolver uma aprendizagem progressiva, mas na BNCC nós não temos nada específico para a EJA. Não tem, esse parágrafo, esse capítulo é EJA. Não, porque a BNCC é exatamente esse documento de caráter normativo. Então, cada estado é que vai, de acordo com o documento de caráter normativo, que vai desenvolver, então, suas diretrizes curriculares. No nosso caso, é a DCT, que são as diretrizes curriculares do Tocantins, que nós estamos aguardando a homologação dessa DCT, que ainda não foi homologada, para nós termos conhecimento, né, desse documento, todos nós. Mas lá na BNCC, nós vamos encontrar, quando ele fala que o aluno deve desenvolver ao longo das etapas e modalidades essa aprendizagem. E aqui se enquadra, então, a EJA. Nós temos, então, na BNCC as 10 competências gerais, que ela não é específica para etapas, então, vai ser para etapa e para modalidade, nós vamos utilizar essas competências gerais, e as específicas, que são as habilidades específicas, nós vamos utilizar, então, aí língua portuguesa, matemática e inclusão digital. Então, tudo isso que está lá dentro da BNCC é para uma suposta organização do currículo. Acredito que terá, sim, um currículo embasado na BNCC para ser desenvolvido, então, os estudos, né, o documento curricular na EJA. Não fomos orientados sobre isso ainda, mas eu acredito que venha, então, uma DCT também específica aí no estudo para a EJA, porque o ensino regular, os conteúdos do ensino regular são também conteúdos da EJA, só que minimizados, em menor quantidade, né? Então, achei importante falar da BNCC, acredito que mais à frente, na hora
do diálogo, né, nós vamos falar um pouquinho mais, e aí eu retorno aqui onde eu parei, que foi sobre a motivação para desenvolver, então, as UEPs, que foi o produto educacional, e eu falo para vocês um pouquinho dessa fundamentação teórica para desenvolver a UEPs, que é a Unidade de Ensino Potencialmente Significativa, que está apoiada na teoria da aprendizagem significativa, teoria de David Ausubel, é um teórico, ele é cognitivista e construtivista, e casa muito bem com o cenário que nós estamos vivendo, que é um cenário em que nós ministramos aulas, mas o nosso foco maior é o nosso aluno ser protagonista, é o nosso aluno ser ativo, é o nosso aluno participar, né, das aulas. Então, a teoria da aprendizagem significativa é um processo na qual uma nova informação se relaciona com um aspecto relevante no cognitivo do indivíduo. Então, o aluno, ele traz consigo os conhecimentos prévios, conhecimentos que, quando ele chega na escola, nós vamos identificar esses conhecimentos que ele tem. Então, de acordo com Ausubel, né, essa teoria tem foco nesses conhecimentos prévios. E essa nova informação, ela vai interagir com algo que ele já tem específico, ao qual se define como conceitos subsunsores. Para Ausubel, a variável que mais influencia nessa aprendizagem significativa é o conhecimento prévio, né? É aquilo que o aluno já traz. E na EJA é muito importante, porque realmente, quando você tem o primeiro contato, você identifica que eles são alunos que, alguns tímidos, outros não, mas que eles participam, eles falam das experiências e das vivências. Então, é aquele conhecimento que ele traz de fora para dentro da escola. Essa é a fundamentação teórica em que está embasado a UEPS, né? Unidade de Ensino Potencialmente Significativo. Resumindo, então, sobre essa teoria, ela é uma interação não arbitrária e não literal. Não arbitrária quer dizer que o aluno, ele tenta relacionar o novo com algo que ele já tem no cognitivo. Não é algo ao léu, algo que de qualquer jeito, né? Então, ele vai ter essa relação de conhecimento específico, né, com esse conhecimento prévio e com a nova informação. E não literal, porque se aprende, ele vai aprender. Não é nada decorado. O que se aprende fica marcado, né? Fica guardado. Não é algo induzido. E aí nós vamos ter que falar um pouquinho sobre Paulo Freire. Quando Paulo Freire vem destacar sobre aquela educação bancária, né? Aquela educação bancária em que o professor deposita o conhecimento e o aluno recebe. Mas se o professor deposita o conhecimento, aquele conhecimento, ele vai se perdendo, né, ao longo do tempo. Mas quando o aluno participa do conhecimento, quando o aluno constrói esse conhecimento, então ela deixa de ser uma educação bancária, né? Mas para Ausubel, David Ausubel, ele diz que precisamos ter algumas condições para essa aprendizagem. O material a ser utilizado, ele tem que ser potencialmente significativo, ele tem que ter realmente significado. E o aluno, né, o aprendiz, aquele sujeito que quer aprender, ele tem que manifestar uma disposição, né, ele tem que querer também aprender esse material de maneira substantiva, né, e não arbitrária. Então, na verdade, uma educação dialógica, né, um diálogo. Não há o detentor do conhecimento, não há aquele que sabe. Aquele que está à frente, ele não sabe tudo. Ali, a gente tem que ter um diálogo entre professor e aluno, entre aluno e aluno. E aí nós vamos chegar, né, com toda essa bagagem da teoria da aprendizagem significativa, nós vamos chegar, né, à construção dessa UEPS. Mas o que é uma UEPS, né? Qual é o objetivo de construir essa UEPS? É uma unidade de ensino, né, potencialmente significativa. Com essas UEPS, nós podemos contribuir com a prática pedagógica do professor, com o intuito de ajudar no material pedagógico, no material didático, voltado para a modalidade EJA,
e a partir dessa UEPS propor também aos alunos algumas atividades práticas, né, nas quais os mesmos possam participar dessa construção do conhecimento e despertar neles, né, esse espírito investigativo, um espírito crítico, né, que eles possam saber perguntar, e a partir dessas perguntas ele conseguir encontrar respostas, né, e não só aquele aluno só que recebe e não participa. Então, esse é o objetivo de se trabalhar com a UEPS. E a UEPS, ela foi, então, é um estudo do professor Marco Antônio Moreira, que, por sinal, quando eu fui fazer a UEPS, entrei em contato com o professor, no qual me deu respostas, me deu devolutivas, nos ajudou também com alguns estudos, né? Tá certo aqui, o que eu posso melhorar ali? Então, qualquer pessoa, mandar um e-mail, ele responde certo, certeza, que eu mandei achando que não ia ter resposta, e ele acabou respondendo. Então, até no dia da apresentação, né, da minha dissertação, eu mandei o link e ele entrou na sala e participou. Então, assim, é uma pessoa acessível, né? E nós temos muito que aprender com o professor Marco Antônio Moreira. É um estudo muito atual, que já tem um tempo que existe, mas que é tão atual que eu fico olhando para a BNCC e lendo, eu fico, meu Deus, parece que é muito atual, foi feito ontem essa teoria, né? E não é. Então, o Marco Antônio Moreira, ele vem falar sobre a UEPS, e aí ele diz que é uma sequência voltada para a aprendizagem não mecânica, que é aquela velha praxis da decoreba. Quando eu falar em não mecânico, quando eu falar em mecânico, processo de ensino mecânico, eu não estou falando, não quero que vocês levem para o lado de que é aquele ensino do quadro, né? Às vezes a gente fala no mecânico, o professor passou conteúdo no quadro, o aluno escreve. Não é só isso, né? É aquela velha praxis mesmo da decoreba. E no caso, nós temos que realmente abrir mão disso e fazer com que o aluno participe dessa aprendizagem, que seja ele, né, ativo nesse conhecimento, nessa construção de conhecimento. E aí a filosofia para Marco Antônio Moreira é que só há ensino quando houver aprendizagem. E ele destaca que o ensino é um meio, e a aprendizagem significativa vai ser o fim, porque é lá no fim realmente que nós, como profissionais da educação, que nós vamos identificar. Eu vou dar um exemplo como conselho de classe, nós vamos chegar lá no fim e identificar se houve ou não aprendizagem significativa. É nisso que ele fala, né? Se houve, se ficou guardado, né? Se ele realmente aprendeu de modo significativo. Então, tentamos desenvolver esse modelo, né? Esse modelo de UEPS, porque pensamos realmente nesse diálogo, nessa negociação com os alunos, e que eles pudessem, né, participar ativamente. Eu tinha uma dificuldade muito grande no início da EJA de trabalhar com matemática, quando era professora de matemática, porque eles têm dificuldade com fórmulas, né, e aí acaba que o professor quer dar aquela fórmula, né, e acaba que os próximos exercícios, os exemplos, você vai só Ctrl+C, Ctrl+V na fórmula e vai resolvendo. Lógico que matemática nós temos que aprender a fórmula, mas mais que isso, o aluno, ele deve entender o porquê, né, como se chegou àquela fórmula. E aí é ele participar, então, desse processo. E aí, segundo Moreira, ele vai dizer que o objetivo principal dessas UEPs é que elas sejam facilitadoras da aprendizagem significativa, né? De tópicos específicos de conhecimento declarativo e ou procedimental. Nós sabemos que realmente tem a sequência didática, né, de conteúdos. Nós temos, tem professor que tem a sequência certinha de ministrar a aula, tem professor que só ministra a aula nas fileirinhas. Então, assim, é pensar em facilitadores que possam trazer para a sala de aula momentos, né, com mais diálogos, momentos em que o professor seja realmente o mediador de conhecimentos. Mas para desenvolver essa UEPS, nós precisamos identificar alguns princípios, porque a UEPS ela tem uma sequência de passos.
é como se fosse um plano de aula, né? Mas só que é um plano de aula com a participação ativa dos alunos. E aí eu destaquei só alguns princípios, né, para a construção dessa UEPS. O primeiro deles, né, como foi lá na teoria da aprendizagem significativa, fala sobre o conhecimento prévio. Precisamos identificar, né, o que o aluno traz consigo, essa é a premissa, né, um detalhe muito importante. Precisamos ter essa disposição do aluno de querer aprender, precisa ter essa disposição, né? Precisamos também ter organizadores prévios, que são os facilitadores. E quem são esses organizadores prévios? São alguns materiais introdutórios, né? Que eles vão interagir com o que o aluno conhece e o que quer aprender, com o objetivo de ajudar também o docente. Nós vamos já identificar na primeira UEPS qual foi o organizador prévio que foi utilizado. E aí aqui vai dar imaginação dos professores no momento do planejamento. Outro princípio muito importante, que eu acho super importante, é essa parte de você ser mediador, de você não querer ser lá no pedestal, ser o dono de todo o conhecimento, de você realmente estar ali no meio, né, mediando esse conhecimento. Então, esse é um tópico muito importante. E dar esse espaço, abrir esse espaço para o diálogo. E importante também, incentivar com que os alunos perguntem, né? Talvez na pergunta ele consegue, né, identificar as soluções. Abrir o diálogo aí, então, para essas perguntas. E aí, com essas perguntas, pode surgir, né, a partir das situações, problemas. Ausubel também destaca a questão da relação triádica. Que relação é essa? É a relação entre o professor, o aluno e esses materiais, né, esses materiais que vai ser utilizado nessa relação. E aí, por final, considerando sempre, né, essa aprendizagem significativa, como o aluno ser protagonista, com a construção do ser protagonista e poder construir, né, esse conhecimento. E aí eu passo para vocês agora um pouquinho do material que foi produzido. Foi produzido um material simples, de baixíssimo custo. Eu sei que na grande maioria das nossas escolas de rede pública nós não temos laboratórios de física, bom aquele colégio que tem, né, que pode se trabalhar no laboratório. Por exemplo, na minha escola não tem, então a gente planejamos de acordo com o que temos, com o espaço físico que temos, com os materiais que temos. E quando não temos, usamos a melhor forma possível. No meu caso, foi construído, né, essa maleta de material bem simples, bem básico e custo baixíssimo, com pallet, né, e aqui foi utilizado experimento simples. A UEPS, eu coloquei aqui só para vocês saber direitinho como foi aplicado e o que foi aplicado. Só foi aplicado em uma turminha, né, que foi o terceiro segmento, terceiro período, que é a terceira série, em uma escola da zona periférica de Araguaína, no caso, vou divulgar o nome porque eu estou apresentando a escola, né, o Henrique Siqueira Amorim, onde hoje eu sou coordenadora, mas no momento da aplicação do material, do produto, eu era professora de física nessa turma, e aí, com as limitações, nós construímos, então, essa UEPS. E aí nós temos 8 passos sequenciais para a construção e desenvolvimento de uma UEPS. Foi construído 2 UEPS, mas aplicada apenas uma. A segunda não foi aplicada devido ao tempo, mas mesmo assim ficou, né, no produto educacional, porque até dar uma sequência no conteúdo de física, não está 100% do conteúdo de física do terceiro segmento, mas dá uma sequência, e aí o professor utilizando ou construindo, já pode construir esse material na íntegra, né, de todo o conteúdo. Eu vou mostrar para vocês essa primeira, e na próxima eu mostro em PDF, eu acho que fica mais nítido. Professora, não sei, dá para ver?
Tá bem pequenininho o deles. Tá, né? Eu vou explicar aqui e depois eu mostro no PDF. Tá bom. Tá bom? Então, os passos sequenciais. A primeira UEPS foi sobre eletrostática. A EJA, a gente tem um problema muito sério na EJA com a questão dos primeiros horários, que eles costumam chegar atrasados, alguns do trabalho já vai para a escola, né? Então, a gente tem toda essa dinâmica com eles, né? Uma forma com que eu achei para que eles pudessem participar ativamente dessa UEPS foi mudando o formato da sala de aula, o formato como ficam as carteiras, né? Então, eu sempre utilizei, né, na aplicação da UEPS, eu utilizei sempre círculo, meia-lua, nunca abandonei a fileira para que eles pudessem dialogar melhor. Muitos alunos não conversavam de jeito nenhum, e aí lá do meio para o final da UEPS já começaram a conversar, já começaram a participar. Então, o primeiro passo da UEPS 1 é a situação inicial. Nessa situação inicial, foi explicado como ia ser aplicados os conteúdos a partir daquele dia. Foi feita uma aula teórica sobre mapas mentais e mapas conceituais, porque eles precisavam saber, né, sobre mapas mentais e conceituais, para que eu pudesse identificar quais eram os conhecimentos prévios dele. E aqui eu destaco aquele tópicozinho lá atrás, que é sobre o organizador prévio, né, que é os facilitadores. Então, foi utilizado uma teoria para que eles pudessem saber o que é um mapa mental, porque aí no segundo passo, o segundo tópico da aula, né, seriam fazer esses mapas. Aqui nós precisamos de um bom tempo de planejamento, porque eu planejo uma aula e com a resposta daquela aula eu planejo a próxima, e aí eu vou dando complexidade a essa sequência didática. Então, na primeira aula foi só essa breve conversa, né? No segundo tópico, nós tivemos uma situação, problema inicial, onde eles construíram um mapa mental sobre eletricidade, coloquei só o nome eletricidade, não falei sobre o conteúdo, né? Não expliquei nem nada sobre eletricidade, pedi naquele momento para que eles construíssem um mapa mental. E aí eles foram construindo esses mapas individualmente. E aí saiu alguns mapas, aqui eu deixei só alguns, né, do formatinho que eles fizeram, né, foi colocado aqui, do jeito que eles fizeram, foi colocado aqui, né, o que eles tinham de conhecimento prévio sobre esse tópico eletricidade, eles foram colocando, disponibilizaram nesse formato, né, no diagrama. No terceiro momento, eu fiz um aprofundamento de conhecimentos, que foi quando foi iniciado os experimentos simples. Todos os experimentos iniciais não foi explicado nenhum conteúdo. Foram só apresentados na prática e eles recebiam uma folha, né? E no decorrer da apresentação desses experimentos, eles iam fazendo as anotações, o que eles observavam naquele fenômeno, né? No que estava sendo apresentado. Então, esse foi o terceiro passo da sequência. No quarto passo, né, lá no PDF vocês vão ver melhor. A partir do momento que eu ia fazendo essa sequência de experimentos, eu ia dando complexidade aos experimentos, né? Comecei de um bem simplesinho e fui até chegar no mais complexo. E até então, eles não tinham tido nenhuma aula expositiva sobre os fenômenos, né? Aí, na quinta aula, que foi iniciado a explicação expositiva. E aí foi utilizado a apresentação de slide, né? Foi uma aula teórica. E aí foi o momento em que nós pudemos ali naquele momento ir identificando o que um colocou no dia daquele experimento, o que ele observou, né? O que ele não observou, e cada um ia falando ali quais eram os fenômenos que tinha identificado. Lógico que apareciam fenômenos com erros, outros com acertos. E aí nós fomos apresentando essa parte, né, da física, mostrando como realmente acontece, né, porque
o mais importante aqui era desenvolver esse modelo de carga, né? Essas forças, né, de atração, de repulsão, né, os tipos de cargas, como elas se comportam. E aí eles iam identificando todo esse processo por meio dessa sequência. No 6, porque todos nós sabemos que nós lá no final nós temos uma avaliação de pontos, né? E a escola lá no PPP, ela tem, geralmente elas têm essa questão de como é a avaliação. E aí lá no final nós temos realmente uma média, só que durante esse percurso, todas as avaliações que foram feitas foram de formas mesmo, de forma formativa, né? Foi processual ao longo da sequência da UEPS, né? E só no final foi feita uma avaliação com eles, mas era uma avaliação em que eles pudessem explicar o determinado fenômeno ou determinado experimento. E aí foi obtida uma nota final, né, nessa avaliação final. Que esse foi o tópico 6, que foi a avaliação individual dialogada. E no tópico 7, que foi a avaliação final, em que nós voltamos lá naquele primeiro mapa, foi onde podemos observar a diferença, né? Que foi a avaliação final. Pegamos o mapa inicial, que foi lá do organizador prévio, dos conhecimentos prévios que eles tinham sobre o tópico eletricidade, e aí esse final eles tiveram que fazer, né? Retomar e fazer um novo mapa. E aí a gente vê a diferença, né? Entre o primeiro mapa e o segundo. Acredito que vocês não vão conseguir ver. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. O primeiro mapa de um aluno e o segundo. No primeiro, é bem diferente mesmo, aqui ele já fala de carga, no último, né, no mapa mental, ele já fala de carga, ele já fala das forças, como se atrai, como se repelem, ele já fala do processo, né, de eletrização, e lá no primeiro, ele colocou materiais que tinha em casa, né, máquina, é um fogão elétrico, é uma televisão, é um secador. Lógico que a ideia vem, né, de eletricidade, mas é o conhecimento prévio do aluno. Então, essa foi uma das avaliações finais. No oitavo passo, que eu achei importante colocar esse último tópico como sendo uma roda de conversa. E foi um momento em que, lógico que durante todo o percurso tinha muitas dúvidas, né? Tinham várias perguntas, mas ao final, o que eu tirei de aprendizado significativo, uma que eles participaram, né? Não ficou realmente aquela aula mecanizada. Eles participaram. E eles falaram, né? Durante as aulas, eles falavam sobre esse processo, né? Da mudança, né? Que teve. Então, esse último tópico da sequência, então, foi um diálogo sobre esse processo desenvolvido por meio da UEPS. Eu vou parar a apresentação e vou tentar mostrar para vocês em PDF. Deixa eu ver se aparece aí para vocês. Como é que está meu tempo? Apareceu. O tempo está inspirado. Você mostra rapidinho para a gente poder... Tá. Essa é a UEPS, tá? São 2 volumes. A UEPS 1 fala basicamente sobre eletrostática, o modelo de carga, né? O processo de eletrização e conservação da carga. A UEPS 2 vai falar um pouquinho de campo elétrico, de energia potencial elétrica, de potencial, pilhas e baterias, capacitores, corrente, lei de Ohm e circuito. E aí ela não para por aqui, né? O conteúdo, ele teria que dar sequência. Então, aqui tem a sequência didática, né? Que é a sequência da UEPS, que são os 8 passos. Aqui eu explico o que será feito no passo, quantas aulas foi utilizada. Isso depende muito do planejamento do professor, lógico que não é uma sequência engessada. Essa sequência foi eu que criei, a partir do modelo de Marco Antônio Moreira. Então, o conteúdo aqui foi desenvolver no modelo de carga. Aqui os materiais que foram utilizados para mim fazer, lógico que eu tive a ajuda do meu esposo. Essa maleta foi utilizada em todas as aulas nos dias dos experimentos, que foram os experimentos simples, né? Igual eu falei para vocês, lá na sequência. Começou do simples e aí foi
dando uma complexidade maior nos experimentos. E cada experimento que era apresentado, eles tinham um questionamento, e aí eles iam anotando no papel. Aqui também, ó, da mesma forma, todos que eram apresentados tinham um questionamento. E aí depois a gente fazia uma grande roda e ia discutindo, né? Mas só depois que era apresentado nas aulas teóricas. Aí a nova situação. Aqui já foi outro experimento, né? Com canudo e papel, com o questionamento do lado. E aqui já tem os tópicos do conteúdo. Aqui já foi a aula teórica, que aí foram sobre os processos de eletrização. Algumas sugestões de questionamentos. É igual eu falei para vocês, aí depende muito do planejamento do professor. Esse da conservação da carga. Esse eu não fiz experimento, só apresentei. Aqui a avaliação, igual eu falei para vocês, eu deixei 3 tópicos de da sequência para falar, para ser avaliação. Aí todas, a única que foi realizada como uma avaliação somativa, que é no caso prova, né, mas que não foi uma prova, foi realmente questionamentos em que eles pudessem explicar determinado fenômeno. Eu coloquei alguns que foram realizados, esses aqui. Aqui isso foi só a definição dos mapas, que também vai no produto, só como ideia mesmo. E a UEPS 2. A UEPS 2, que foi utilizado como tema geral corrente elétrica, eu utilizei como um objeto de estudo a raquete de matar insetos, porque é um produto que faz parte, né, da vida dos meus alunos na época, né, mas acredito que faz parte na vida, no nosso cotidiano, e a partir desse objeto, o professor pode explanar sobre os tópicos, né, e aí a situação inicial, por exemplo, era eles identificarem aqui quais materiais eles tinham aqui nessa raquete. E aí eu segui a mesma forma da outra UEPS, com os 8 passos sequenciais. Só que nessa UEPS, como eu não apliquei, não tem experimentos. O único experimento em que aparece aqui são os experimentos utilizando o PET colorado. Acredito que todos vocês já conhecem esse aplicativo e é super interessante para apresentar a parte de campo elétrico. Todos os experimentos eu coloquei aqui também, como forma, né, de poder aplicar em sala de aula. Ela foi um pouquinho menos prática do que a UEPS 1. Aqui está também a sequência, explicando cada tópico que será realizado naquele tópico da sequência. Pilhas e baterias, aqui eu utilizei a raquete para explicar. E aí eu vou colocando mais, essa UEPS 2 foi mais conteudista, realmente porque não houve a aplicação. Circuito elétrico, que é o último tópico, né, da UEPS. E aí, por fim, os 2 tipos de avaliação. Mas é como eu falei para vocês, a UEPS, ela segue os padrões sequenciais do Marco Antônio Moreira, né, utilizando sempre aqueles princípios, não podemos fugir daqueles princípios, porque ao final é como o Marco Antônio Moreira, o final é a aprendizagem significativa. Às vezes, eu já trabalhei antes de UEPS e depois com UEPS e sem UEPS, né? Às vezes, o professor apresenta um experimento e aí, o que acontece? O professor apresenta ali, o aluno às vezes nem participa, né? Então, o importante é que esse aluno identifique ali, naquele experimento, os fenômenos físicos que acontecem, a relação, né, do que ele está observando com o cotidiano dele, e aí ele apresenta, então, a beleza da física, não fica
fórmulas mecanizadas, só a apresentação de fórmulas, porque antes, né, de aplicar o EPS, que eu já tinha ministrado aula, é realmente mais mecanizada, é mais conteudista, aplicação de fórmulas, e na EJA, acredito que, principalmente com aquelas pessoas, né, com maior idade, que eu já tive alunos com 50 anos, eles têm uma dificuldade maior de entendimento, eles têm uma dificuldade maior na leitura, eles têm uma dificuldade maior na escrita, e a EJA é realmente esse ambiente de diálogo, de reconhecimento de saberes, das experiências dos alunos, é uma integração ao mundo do trabalho. Então, a EJA é um espaço de diálogo. Então, nós temos que, como professores, identificar esses conhecimentos dele e trazer para o nosso planejamento, a partir desses conhecimentos, e ir aprofundando, né, e fazendo com que esse aluno, ele realmente seja protagonista do conhecimento. Eu vou encerrar minha fala, porque senão eu falo muito e acaba que nós não temos espaço para trocar ideias, né? Professora Aldeires, obrigada pela excelente apresentação, né? Um trabalho muito interessante. Realmente o tempo ficou bem corrido, mas aí eu vou avisar aqui que eu coloquei o link do produto. Tá? Tá. Gente, eu coloquei o link, esse link enorme, ele é para a pasta de dissertação e produto. Aí o produto da professora Aldeires está lá, vocês podem baixar gratuitamente. Tá? Eu posso parar a apresentação aqui, não posso? Pode sim. Tá. E se você quiser abrir sua câmera, né? Ah, sim. Fica à vontade. E se você... Agora sim. Ela está com a câmera fechada por conta da internet, tá, gente? Eu moro um pouquinho distante, meu sinal é horrível, estou aqui com um pontinho só, ainda bem que não caiu. Não, foi ótimo. Então, eu coloquei aqui no chat o link. A gente tem uma pergunta aqui da Catarina, e é uma questão muito interessante, né? Ela pergunta, de acordo com tudo que você apresentou, como você se sentiu ao aplicar o seu produto e perceber os retornos no âmbito educacional? Então, Maria Catarina, é igual eu falei para você, eu tenho são 11 anos de sala de aula, né? 11 menos 2, né? Que tem 2 que eu estou na coordenação. O que eu percebi, vou te falar a verdade, quando o professor, ele realmente dá essa aula mecanizada, principalmente quando envolve fórmulas, o aluno, ele tende a entender que ele tem que decorar a fórmula, entendeu? E principalmente os alunos da EJA, eles não têm tempo de estudar em casa. O momento que eles têm de estudo é aqueles 45 minutos que eles estão ali comigo, no momento da aula. Então, aqueles 45 minutos eu tenho que, com a UEPS, foi aulas dialogadas mesmo. Eu não vou mentir para vocês, eu realmente abandonei, assim, 70% do quadro. Porque, olha, eu tinha uma aluna que ela não escrevia, não dava tempo para ela escrever, eu não podia esperar. Então, para mim, o diálogo seria mais fácil com a UEPS. E foi assim que aconteceu. Então, o retorno para o âmbito educacional, eu acredito que o retorno é esse diálogo mesmo. E que os alunos percebam que eles possam participar. E eles tirem essa ideia de que o professor é que sabe, o professor é detentor do conhecimento. Não, ele pode sim. Ele pode encontrar uma nova... Está desenvolvendo uma situação, problema, o professor encontrou de uma forma, mas ele pode chegar naquele mesmo resultado por outro caminho. E o professor deve entender esse novo percurso, né? Lógico que se ele foi por um percurso errado, o professor vai poder mediar aquilo de uma forma com que o aluno não se sinta incapaz, mas que o aluno possa, com aquele erro, superar e aprender da forma correta. A gente viu que foi muito, muito interessante, né? O professor Matheus parabeniza, né? Foi um trabalho maravilhoso, eu concordo. E ele pergunta se você já trabalhou com o EPS para lecionar matemática. Não. Sabe por quê? Vou falar. Como professora de matemática e como professora de física, não sou graduada em física, só fiz o mestrado em ensino de física. Mas olha só, eu entendo que a dificuldade maior da física é entender. Às vezes eles sabem o cálculo e a fórmula, ele pega a fórmula e consegue desenvolver o cálculo, mas ele não consegue relacionar
aquele cálculo com o fenômeno que está acontecendo ali por trás. E a matemática não, a matemática é menos, como é que eu posso falar? Menos abstrata nesse sentido, de ter que relacionar um modelo matemático com o fenômeno físico, né? Isso. Às vezes a gente fala... Tanto é que na parte da UEPS, quando eu fiz a apresentação, simplesinho, gente, foi só esses experimentos simples que todos os professores utilizam. Não tem... A diferença é que eu fiz uma sequência para contemplar. E, às vezes, o professor ele passa um experimento de forma aleatória, só para contemplar aquele tópico. E não, eu acho que o importante é utilizar um objeto e explicar todo aquele conteúdo, que ele vai chegar lá no final tendo uma aprendizagem mais significativa. E aí, fazendo essas etapas, quando eles nunca tinham visto que o canudinho atritado podia atrair o papel. Né? Uma coisa assim, para eles foi assim, uma coisa extraordinária. Tanto é que depois eu não coloquei isso no produto, mas eu fiz uma aula experimental com eles. Eu pedi para que eles pudessem trazer para a sala de aula e eles mesmos apresentarem. Só que assim, não entrou no produto, né? Não foi parte do produto, porque aí tinha todo o conselho de ética. Então, foi algo fora da UEPS. Mas eu queria ver como eles fariam isso. E eles trouxeram vários experimentos simples e apresentaram e explicaram. Teve aluno que não abria a boca para falar presente. E quando foi para apresentar, deu show. Esse o nosso retorno, né? Lógico que nós, como professores, não vamos alcançar o 100%. Mas aqueles que a gente alcança soltar fogos, né? Porque aquele realmente participou do processo de ensino e aprendizagem. E aquele que não participou, às vezes é porque não tinha essa predisposição de querer aprender, né? Porque tem aqueles também que tenta e tem uma dificuldade maior de aprendizado, e é nesse momento que o professor deve identificar essa dificuldade e partir daquela dificuldade dele. O professor Matheus falou que é mágico. Esse assunto é muito interessante, né? Eu não estou conseguindo acompanhar o chat. O chat. Não, mas eu vou falando aqui para você. Tá. A Catarina agradeceu pela resposta, né? Disse que foi muito legal sua sinceridade, seus ajustamentos para que seja possível o melhor para todos. E é verdade, é verdade. O professor Matheus disse que agradeceu, disse que nunca tinha pensado dessa forma, por isso a importância dos experimentos, né? Eu sempre falo nas aulas de metodologia, não adianta um experimento solto, tem que ter um experimento e algo mais, para que realmente ocorra a aprendizagem. Eu assisti uma live eu participei das apresentações, não sei se vocês participaram dessa roda que teve agora, do MNPF no YouTube, semana passada, que foi a semana toda. Eu achei super interessante quando o Marco Antônio Moreira fala que toda escola tem que ter um laboratório de física, porque realmente... na minha concepção, o aprendizado do ensino de física é dentro do laboratório. Porque é diferenciado, a diferença é grande. E na EJA nós temos uma grande dificuldade, porque às vezes é um professor que utiliza uma complementação de carga horária, às vezes não é um professor da área, por exemplo, eu não sou da área de física, mas a minha graduação é ciências com habilitação em matemática, mas às vezes um outro professor de outra área trabalha nessa complementação de carga horária. E aí, realmente, ele não tem aquele tempo de dedicação ao planejamento. E para desenvolver a UEPS, a gente precisa de muito tempo, porque nós temos o tempo de estudo, o tempo de criar a sequência de passos, e os passos, você só consegue ir seguindo eles utilizando aquela aula que foi trabalhada naquele passo, para você desenvolver o próximo. Se enganchar nessa, você não vai para a próxima, porque realmente é um planejamento por passo. Hierárquico. Sequencial e hierárquico. Isso. Tá certo. Professora Aldeiris, muito obrigada. Já são 7h06. A gente tem que ir finalizando, porque o pessoal que é da UFT tem a aula, né? Os professores também. Então, eu faço minhas palavras da professora Regina. Excelente apresentação. Parabéns. Né? A gente quer ouvir você novamente. E eu já vou deixar um convite estendido, porque aquela questão que você citou da DCT específico para o EJA, né? Você já está convidada para falar com a gente das próximas vezes, né? Sobre o ensino de física ou ensino de ciências, né? Por parte da DCT para o EJA.
ou você indicar alguém que você queira. Tá? Eu vou deixar mais ou menos livre, porque eu estou te fazendo uma surpresa, convidando agora. Aguardar as orientações. Acredito que não é possível, que não vai ter que sair um novo documento para a EJA, porque o nosso é bem antiguinho mesmo. E acredito que vai sim sair um documento com essas habilidades específicas de acordo com a BNCC. Eu que tenho a agradecer vocês, todos os professores que contribuíram, né, porque se hoje eu estou aqui apresentando é porque eu passei aí pelos ensinamentos de vocês, né? Eu quero agradecer tudo que eu aprendi, foi realmente, iniciou daí, da UFT, pessoal de matemática, pessoal de física, né? O professor Jaime foi realmente o meu primeiro motivador dentro da área de física. Agradecer a todos. E aos alunos que estão na graduação, que venham firmes e fortes, que venham assim com o gás todo, né, para a educação básica, que nós precisamos desses professores aí com essas aprendizagens diferenciadas para dar um retorno aqui na educação básica. Isso aí, meu Deus. Eu vou finalizar com essas suas palavras lindas, né? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Tenham todos uma ótima noite. Boa noite, Odeíris. Boa noite a todos. Eu vou parar de gravar agora, com a gravação.